Boa noite, irmãos. Como tem falado que é um culto de gratidão, são muitas coisas que eu tenho que agradecer a Deus. Se eu fosse contar, nós ia ficar aqui acho que a noite toda, né? Mas eu quero resumir bem. Eu quero contar como foi a minha conversão. Em 1900 quando eu tinha 14 anos, para chegar até onde eu tenho que ir lá atrás. Quando eu estava com 14 para 15 anos, eu conheci aquele senhor ali, seu Firmino. Eu era uma adolescente e era babá dos meus sobrinhos. Ele morava em frente da casa onde eu morei na minha infância. Da adolescência, eu mudei, quem ficou morando lá eram os meus irmãos. Como eu não tinha um serviço fixo, eu ia cuidar dos meus sobrinhos para minhas cunhadas trabalhar. E um belo dia vi o moço, né? Era uma rua de esquina, ele descendo, um moço todo de farda verde, né? Ele estava no exército nessa época. Então fica aquele primeiro olhar, né? E eu achei aquele moço muito bonito, como ele é até hoje. Tá, mas ele nunca me percebeu. Eu que ficava vendo ele todos os dias. E os meus irmãos, por isso ser uma pessoa assim, eu vim de uma família assim bem bagunçada, sabe? E eles tinham um cuidado de mim. Devido ao que eles aprontavam, mas como era irmã, eles queriam proteger, né? O meu irmão, que cuidava dos filhos dele, percebeu que eu estava muito assim, como se diz assim, para frente, ficava sentado ali, mas eu queria ver o moço. Mas ele não olhava para mim. Não olhava. Então passou esse ano, eu completei 15. Quando eu tive 16 anos, um dia ele aproximou perto de mim para conversar. Eu fiquei toda feliz, falei, ele me observou, né? Mas o assunto dele veio assim: você estuda, você trabalha, que matéria você gosta? E passou disso. Não foi para frente o assunto. E ele mudou dali e acabou. Não nos vimos mais. Tivemos um encontro uma vez, o meu irmão me repreendeu na frente dele, eu fiquei muito envergonhada, mas era Deus cuidando de mim. Porque uma adolescente, 16, 17 anos, tá cheio de coisinha, né? Qualquer coisa, encanta. Mas não era o que nós conversava. O assunto dele era de escola e trabalho. E um dia meu irmão viu, e esse meu irmão me chamou e me falou coisas absurdas. Mas aquilo era Deus. Hoje eu entendo que Deus estava cuidando de mim. Porque eu não estava preparada para um relacionamento. Tá. Eu fiquei com vergonha, nunca mais vi ele. Passou um tempo. Quando eu já estava completando meus 20 anos, na frente da casa desse mesmo irmão, eu via falar de Firmino, uma sobrinha que sabia que eu gostava dele. De vez em quando ela via ele, não sei aonde, me avisar. Falava, tinha vi aquele moço, assim. Mas não passava disso. Aí, nesse dia, eu já estava maior de idade, eu já ia fazer 20 anos. E eu fui nesse irmão pedir ajuda. Porque eu sempre cuidei da minha mãe. Nós morávamos sozinhos e eu estava com umas dívidas. Eu fui lá pedir para esse meu irmão me ajudar a pagar essa dívida, que o meu trabalho não dava para mim. E nós estávamos na frente de casa, conversando ali, e nisso passa o moço de bicicleta e me viu lá. E ele me viu, disse que ele ia fazer um trabalho. E ele desceu, no que ele desceu, ele parou. Aí eu olhei para o meu irmão, ele nem deu uma noite para ele, falou assim, e aí, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Fiquei feliz, naquela hora eu fiquei tão feliz, acabou meus problemas, né? Acabou minhas dívidas. Aí o meu irmão falou, bom, hoje eu já sou maior de idade, eu sou dona do meu nariz, não tem que falar nada para mim. Se hoje eu estou aqui, porque ele tem que me ajudar com as obrigações que era nossa mãe. Aí meu irmão entrou para dentro, pegou minha sobrinha e deixou nós conversando.
E foi o mesmo assunto. O que você está fazendo? Você casou? Falei, não, não casei. E você? Ele falou, não. Aí ele falou que ele estava no bombeiro, queria fazer um trabalho. Sabe aquela história toda, né? Falei, ai. Sei que nós ficamos conversando um tempão, acabou que ele não foi fazer trabalho, eu esqueci do meu problema. Ele falou, vamos nos encontrar? Falei, vamos encontrar. Daí começamos o namoro em 1989. Ele estava fazendo já um curso para ser cabo do bombeiro. Eu nem sabia o que era bombeiro. Tá, começamos a namorar. E era um namoro assim, gente. Era dar mensagem. Para você ver, quando Deus cuida da gente, quando a gente é eleito, Deus vem cuidando desde lá, né? E ele, já com 6 meses nós estávamos namorando, ele falou, olha, eu quero uma coisa mais a sério, eu quero casar. Eu falei, eu também quero casar. Mas como? No civil, eu falei, não. No civil eu não quero. Eu quero casar na igreja, eu quero ter a bênção de Deus. Até aí eu já era uma evangélica, vamos supor assim. E ele não era nada. Acho que nem católico, nem na igreja ele ia. Mas ele conhecia a Bíblia. Ele lia a Bíblia. Aí eu falei assim, eu quero casar na igreja. Ele falou, mas nessa igreja que você vai, eu vim de uma denominação, para mim foi muito bom. Eu passo lá, eu agradeço. Essa denominação. Quando me ensinou, que me deu a base do que a base que era Deus na minha vida. Tá, nós fomos, falei, aí fomos conhecer a igreja. Chegou lá, ele não gostou da igreja. Eu falei, bom, se não for para casar na igreja, eu não caso. Aí terminava o namoro, voltava, terminava o namoro. Aí nós fomos conhecer outra igreja. Também não, tá pior do que católica. Não. E ficamos nessa, vai ver. Falei, então vamos fazer o seguinte. O dia que você achar uma coisa melhor do que eu creio, eu te acompanho. Olha como que Deus honra o que a gente fala, né? E eu queria, porque eu vim de um lar tão bagunçado, eu fui criada sem pai, fui criada com 2 mulheres, e eu queria ter uma família à base de Deus. Falei, como é que eu vou ter meus filhos? Né? De repente me larga, aí eu fico com criança. Não, eu não quero essa vida para mim. Então eu tinha esse desejo. Tá, passado um tempo, ele morava lá no bairro Dom Aquino, o pessoal conhece aqui, o bairro mais próximo que divisa com Várzea Grande. Nós morávamos ali. Aí ele conseguiu uma casa aqui no Cristo Rei. E Firmino, ele não tinha vício nenhum. Por ele não ser nada, não ser católico nem evangélico, ele não tinha vício, ele não bebia, não fumava, não tinha companhia. Das vezes que eu conheci ele, quando ele era no exército, eu nunca vi ele com camisadinha, com coleguinha, de entra e sai, não. Então foi uma das coisas que me cativou nele e da seriedade de ele me respeitar. Você entendeu? De ele chegar em mim e me perguntar o que eu fazia, que eu trabalhava. Então aquilo lá me cativou muito. Aí tá, ele mudamos para cá, para Cristo Rei. E acho que toda vez que ele saía na rua, pessoas que davam para ele um folheto. Era da Assembleia, da Igreja Batista, da Adventista, e ele guardava. E no quartel, alguns irmãos que devem conhecer o irmão Leonardo, que é irmão do irmão Leonídio, deu para ele de volta a palavra original. E ele guardou aquilo lá dentro das caixinhas de todos os folhetos que ele ganhava na rua, que o pessoal distribuía. Quando ele mudou para cá, para o Cristo Rei, na mudança, diz que ele foi olhar, se deitar um dia de folga dele, foi olhar e leu de volta a palavra original, onde falava que tinha que vir um profeta, do batismo, da ceia. E ele leu tudo aquilo lá e dizer que aquilo lá segurou ele, né? E ele foi conferir que a Bíblia de fato tinha. Chegou no quartel e falou pro irmão, eu li aquilo lá. E aí, o irmão falou assim, bom, você está morando lá pertinho da igreja. Aí ele falou, vai ter culto domingo. Se eu tiver errado, depois se conserta. Eu acho que foi mais ou menos assim. E ele foi nesse culto. E o pastor Juvenal não estava, e nem o pastor Graciano. Eu não sei quem pregou nesse dia. Ele foi, ele, o irmão Leonídio, o irmão Leonardo.
Chegou lá, quem recepcionou ele, que eu lembro muito bem que ele falou para mim, foi o irmão José Franco, que morava na igreja. Contou para ele das eras da igreja, tudo. E ele ficou assim, acho que apaixonado, né? E falaram de batismo, e ele batizou e não me falou nada. Ele batizou e não me falou. Passado já quase um mês, ele... E nós estávamos naquela, vai para frente, não vai, ficava uns 15 dias sem se ver, sem nada, e um dia ele ligou para mim. Ele falou, vamos nos encontrar hoje, eu quero conversar com você. Eu falei, vamos. Eu falei, eu estou em casa. Ele foi em casa, aí ele falou, pois é. Você lembra que você falou para mim, o dia que eu achasse uma coisa melhor do que você crê, você me acompanha? Eu falei, lembro, para nós casar, né? Sim. Aí ele falou assim, vamos lá? Vamos. Quarta-feira tem culto. Foi numa quarta-feira. Fomos. E ele não falou para mim como é que era a regra, né? A doutrina. Sentava o irmão para lá, eximar para cá, porque onde eu estava, para mim estava certo, era aquela bagunça, todo mundo misturado, sentar para trás, conversar com todo mundo, não tinha nenhuma reverência, sabe? Era assim, para mim estava certo. Tá. Quando eu cheguei lá na igreja, naquela simplicidade, que eu cheguei na porta, tinha umas irmãs, eu lembro muito bem, uma delas que veio me receber era a tia do pastor Efraim, a irmã Genoveva. Ela chegou assim, sabe? Quando eu vi aquelas irmãs, estava ela, a irmã Milka, a irmã Nazaré, estava tudo assim na porta. O irmão Zé Franco. E ela veio me receber. E eu, por ser uma evangélica, você já sabe o que é traje de evangélica, né? Gente, aquilo ali foi para mim assim, mas me veio uma vergonha tão grande quando vi aquelas irmãs tão bem vestidas e elas veio me receber. Eu fiquei com uma vergonha, sabe? E olhar para mim e falei, eu tô certa? Mas eu senti tão à vontade com elas, Irmã, elas me levaram para dentro. só um pouquinho aqui, pegar um gancho aqui. Aquelas irmãs pregaram para a senhora? Pregou para mim. Com palavras? Não. Ela me levava para dentro, ela falou, então a senhora quer armar de uma forminha, porque a senhora já conhecia ele lá. Eu não, falei, pô, sim. Então a irmã quer... Falei, sim. Me levava para dentro, sentei. Eu lembro muito bem que tinha o pilar da igreja bem assim. Eu lembro que eu passei, estava a irmã Meire e a mãe dela sentado. A igreja estava até bem cheia. E quem pregou foi o pastor Graciano. Gente, pensa que naquele dia eu vi Deus na minha vida. Ele pregou sobre... Ele entrou, começou com no livro de São Mateus, foi até Apocalipse, eu não entendia nada. Eu não estava entendendo nada, mas aquilo me encheu. Me deu vergonha da minha situação. Falei, então, acho que é isso aqui mesmo. E nós saímos. Saímos todos felizes, de mão dada, sabe? Que até então nós não sabíamos. Estavam felizes. Gente, ali começou a minha história. Aí ele falou, e aí, você gostou? Falei, gostei. E eu trabalhava num salão, lá no bairro Praieiro, um salão assim, que não era um salão assim, como se diz, popular. Por ele não ser popular, ia muita gente, muitas pessoas, muitas mulheres que não gostavam de se expor, ela ia nesse salão. E eu era manicure dessas mulheres, porque eu tinha a mão leve. Então, eu trabalhava com essa mulher, já fazia 6 anos, e ela nunca assinou minha carteira nem nada. Mas para vocês verem, eu não tinha lido mensagem, eu só ouvi a pregação naquele dia. Eu cheguei em casa, eu falei, de hoje em diante, vou mudar minhas vestes, vou sair daquele salão, porque ele não é lugar para mim. Eu vou trabalhar de doméstica e vou servir a Deus. Isso foi numa quarta-feira, quinta-feira começava o meu serviço, ia até sábado, até 10 horas da noite, não tinha hora para sair. Aí, cheguei na quinta-feira, eu falei para minha patroa, falou, hoje vai ser meu último dia. Mas por quê, Dô? Eu falei, não,
eu não quero mais trabalhar aqui. Mas não contei para ela detalhes nem nada. Mas por quê? E ela ficou muito nervosa. E, não, agora sim. Eu falei, não adianta assinar minha carteira, nem nada. Por isso, eu falei, não quero. Tá. E tinha uma freguesa lá, que ela já estava precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dela. Para perceber como as coisas mudou. Eu liguei para ela, falei, dona Selma, eu não estou mais trabalhando no salão, a senhora nem precisa mais ir lá. A senhora ainda está precisando. Ela falava secretária, uma secretária, ela falou, sim, doutora, mas você? Eu falei, sim. Mas por quê? Eu falei, não tem porquê. Eu quero casar e eu preciso de um dinheiro mais rápido. E aqui no salão, se eu não ficar até tarde, eu não tenho lucro nenhum. Eu só dou lucro para a patroa. E eu sei que doméstico, eu sei que todo mês vou ter meu dinheiro, eu vou arrumar meu enxoval. Até então, não tinha nem comprado aliança. Eu vou arrumar meu enxoval. Por aí começaram. Aí eles fomos lá, comecei a trabalhar com ela. A outra ficou, nossa, brava. Fui trabalhar com ela. Ela me ajudou no meu enxoval. Pagou meu pré-nupcial médico, que até então eu não sabia que eu era doente. Ela pagou para mim, para me poder casar. Fez o meu bolo. Nós compramos uma aliança. Vamos lá, vamos botar um pouquinho. Vamos lá, compramos uma aliança. Colocamos uma aliança, fomos no escritório, noivamos. Me batizei e eu fico muito feliz. Porque hoje quem batizou comigo está aqui comigo. O irmão Gilmar estava aquele dia lá. Foi um que desceu as águas junto comigo. Já tem mais de 33 anos, né? Eu sei, gente, que por ali começou o meu casamento assim, sabe? Desabrochou. A mulher pagou minha pré-consulta, né? Que é nupcial. Pagou minha consulta. Ela fez o bolo do meu casamento. Não ia ter festa. A minha irmã deu jeito, fez festa. Eu lembro que na época o irmão Azanato tinha um caminhão. Levou o povo tudinho para a festa do casamento. Sabe? Então foi isso, gente. Então até hoje eu sou muito grata. É que a irmã Sete falou, enquanto eu viver, eu quero viver para Deus. Não tem gratidão melhor. Deus me deu um esposo, marido, companheiro, pai, eu hoje ele é avô. Era tudo que eu pedi a Deus. Que o meu lar fosse diferente da minha família. E ele honrou isso. Mas só que para isso seguir junto, o casal tem que andar junto. E nós temos o mesmo pensamento, é de servir a Deus. E ele tinha esse desejo, e nós tinha de começar o alicerce na rocha. Se nós não tivesse Cristo, nós não ia parar. Eu falei, vai desabar que nem meus irmãos. Tá? Então, hoje eu estou aqui para agradecer. E eu fico muito feliz de ver vários irmãos. Mais um pouquinho. Sofri. Na noite de vigília, eu queria agradecer uma pessoa. Sei que eu fiquei meio envergonhada, né? Mas hoje eu vou agradecer. Nesse espírito, depois que nós aceitamos a mensagem, gente, foi luta. Luta. Foi luta. Se nós não tivéssemos colocado Deus na nossa base, nós não tínhamos chegado onde nós estamos até hoje. Para nós ter nossa casa própria, nós tivemos que desfazer de muita coisa. Eu lembro que eu pedia muito para Deus uma casa. E eu fui morar com sogro e sogra e cunhado. Por ali ele está falando, se Deus não colocar uma luta para você ter uma experiência com Deus. Mas Deus colocou ali para me ajudar o sogro, minha sogra. Depois eu vou conto essa história para você, mas não quero chegar. Eu falei, Deus, eu quero minha casa. Deus deu carro. Eu não quero carro, eu quero casa. Aí Deus deu mais um carro. Eu quero casa. Não. Aí eu sei que nós conseguimos construir a nossa casa. Nessa época a Fermina estava ganhando R$800. Como construir uma casa. E nós conseguimos levantar a casa. Só que nós desfizemos de um carro que nós tínhamos, que já estava dando problema, nós desfizemos desse carro para investir também na casa e ficar andando a pé. Ainda fui criticada por umas irmãs que nós íamos andando daqui. Você fala, quando você tem desejo de servir a Deus, não tem distância, não tem obstáculo. Hoje está fácil para nós seguir. Nós temos preguiça. Deus dá carro, tem condição.
Nós tínhamos preguiça de vir para o culto. Eu só nasci daqui, a pé daqui do bairro da Manga, ia lá para o centro a pé. Fizemos isso 7 meses, até nós construir a nossa dívida. Aí Firmino ficou de ter um... Eu não sei bem, depois o irmão vai me responder. O irmão tinha um Chevette, o irmão Daniel. E ele falou assim, para o Firmino conversando com eles, eles eram um diácono, que ele queria ter um carro, e o Firmino falou assim, eu tenho dinheiro para receber, o que for, quem sabe a gente faz alguma coisa. E Firmino não recebeu esse dinheiro, não conseguiu. E o Felipe, ele teve que ir embora, eu ia contar para ele. Felipe falou, aí o Firmino chegou e falou assim, não vai dar para comprar o carro. Aí o Felipe, eu lembro que o Felipe deitou na cama e chorou. Falei, mas como que não vai ter carro, pai? Não sei o quê. Não tem condição. Aí eu sei que o Firmino foi no culto de oração, na sexta-feira, conversou com o irmão Daniel. O irmão Daniel falou assim, irmão, e aí? Não. Aí o irmão falou assim, quanto o irmão tem? Aí ele falou, tem 1.500. Irmão, me dá esse 1.500, as parcelas restam, eu levo o carro. Gente, se o irmão Daniel soubesse o que benção que ele fez para nós, ele ia ser grato, porque eu sou muito grata. Aquele Chevette ajudou muita gente. Nós ia a pé muitas vezes, o pessoal não sabia. Quem ajudava muita gente era o Bom Ramão. Às vezes eu ia cortar no caminho para ninguém ver nós andando a pé. Não tinha jeito. Sempre tinha um que passava de ônibus, via, mas nunca parava. Mas o irmão Ramão, várias vezes, eu sou muito grata àquele irmão, a irmã Dorca. Ele sabia horário, às vezes eu saía mais cedo, para ninguém ver, para não chegar lá suado, né, para refrescar. Mas ele sabia, ele já saía na frente e deixava a irmã Dorca lá e vinha buscar a gente. Gente, vocês não sabem quanto que é bom isso. Então eu quero agradecer ao irmão Daniel, ao irmão Deneci, viu? Por isso que o senhor nos ajudou, precisou. A gente tem que ser grato. E eu espero em Deus que eu nunca venha esquecer da minha conversão e por tudo que eu já passei e pela vida dos irmãos que já fizeram por mim. É que nem a Marcela falou, a gente quer fazer alguma coisa, né? Então vamos esperar a oportunidade, é isso que eu quero dizer. Obrigado.